Podemos. Gravação iniciada, professor Valtuir. Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro da disciplina Projeto Integrador 1. Logo mais, eu sou Valtuir Soares Filho, sou professor responsável por esta disciplina, nós chamamos de coordenador de disciplina, eu sou coordenador de disciplina, né? Junto comigo está o professor mestrando, né? Paulo Henrique, que é o nosso professor auxiliar. Temos também o especialista professor Felipe Magno, que é o tutor online dessa turma. Temos o professor, eu não li o seu currículo, então me permita só chamá-lo de professor Emerson, o nosso tutor presencial do Polo de Arapoema. E a Thalia, é Thalia, né? Estou falando corretamente? É, isso mesmo. Isso, Thalia, a professora Thalia, tutora do Polo de Campos Lindo. Eu gosto sempre de chamar os meus colegas de professores, e o são, né, na função de tutor, na função de professor auxiliar, mas são professores. Estamos todos aqui empenhados para fazer da gestão pública, fazer vocês tecnólogos em gestão pública, por uma universidade pública e gratuita, que é a Unitins. Universidade essa em que eu fiz graduação e fiz especialização. Sou graduado em contabilidade e em matemática e especialista em auditoria governamental. Tudo pela Unitins, por essa universidade pública e gratuita que hoje está praticamente em todo o território do Tocantins. Vai estar, logo, logo, a gente vai estar nos 139 municípios do estado. Sou doutor em Ciências e Meio Ambiente, né, e pesquiso e trabalho em prol da sustentabilidade. Por isso que essa disciplina me é muito cara, e eu tenho um compromisso muito grande com todas as disciplinas que eu ministro, mas com essa em especial, porque elas fazem valer aquilo que eu pesquiso e principalmente aquilo que eu acredito. Parafraseando uma das frases benditas no sentido de dizer de ser bendizidas, né, usando o português acorretado, né, pela ONU, é pensar, fazer hoje, nessa geração, pensando na geração futura. Para eu comer jaca e comer manga, alguém plantou jaca e alguém plantou manga. E eu espero que os filhos do Miguel, filho do Felipe, meu afilhado, possa também ter manga para comer quando os filhos dele estiverem na terra. Então, esse é o nosso desejo, é fazer ações pontuais hoje, pensando que essas ações elas vão repercutir e vão reverberar para as gerações futuras. E isso é o princípio da sustentabilidade. Agir hoje pensando no amanhã. Vocês estão num curso de tecnólogo em gestão pública, serão vocês os responsáveis por comandar, se não já comandam, a gestão pública no Tocantins e no Brasil. A universidade prepara vocês para isso. E pensar na sustentabilidade e pensar no envolvimento entre universidade e sociedade, estendendo para a profissão de vocês, pensar no envolvimento da gestão pública, que é o prestador de serviço dessa sociedade, ter a sustentabilidade como ponto focal é uma forma de sobrevivência da gestão e sobrevivência de nós enquanto seres humanos. Dito isso, eu vou começar a aula, vou passar rapidamente a fala para o Paulo, depois para o Felipe, depois para o Emerson e depois para a Thalia. Vou inverter, para a Thalia e depois para o Emerson, tá?
para que vocês possam rapidamente se apresentarem também, tendo em vista que esta é a aula de apresentação e é a aula que fica gravada na plataforma Ambiente Virtual da Universidade de Tocantins, que serve como base para todos nós pesquisarmos as nossas interlocuções e as nossas comunicações com os professores, com os tutores, com a universidade. Com você, Paulo. Obrigado pela palavra, professor Valtuir. Gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês, dizer que para nós é motivo de muita alegria, enquanto docentes da Unitins, recebê-los aqui nessa disciplina de Projeto Integrado 1. Eu me chamo Paulo, sou professor auxiliar do nosso professor coordenador, professor Valtuir, sou graduado em Direito, especialista em docência do ensino superior e atualmente mestrando no programa Profiap, que é de Administração Pública ali na nossa querida UFT. Quero me colocar à disposição de todos vocês durante todo esse semestre letivo, todas as dúvidas, tudo aquilo que a gente puder estar fazendo para contribuir no processo de formação e também, claro, no sucesso da nossa disciplina Projeto Integrador, estaremos aqui à inteira disposição. Não vou me delongar muito em razão do tempo e já passo a palavra para o próximo colega se apresentar. Boa noite a todos, sou Felipe, sou tutor dessa nossa disciplina. Sou formado em contabilidade, pós-graduado em gestão estratégica de recursos humanos e estou aqui à disposição de todos, tanto online, tá? Precisar de mim, estou à disposição. Thalia. Boa noite, meu nome é Thalia, sou tutora presencial aqui de Campos Lindos. Estamos prontos aí para esse novo desafio, né, que não tínhamos o conhecimento ainda no semestre anterior, mas tenho certeza que com essa equipe não vai falhar não, estou à disposição de todos os alunos também. Emerson. Boa noite, Emerson aqui, estou tutor presencial do Polo de Arapoema, estamos aí com esse novo desafio. A nossa turma teve um gostinho no primeiro período, né? Eles já sabem como que funciona a divisão entre grupos e tenho certeza que vai ser uma disciplina que vai agregar muito conhecimento a cada um dos nossos acadêmicos e será um sucesso como é o nosso tutor graduado. Obrigado, Emerson. Pois bem, pessoal, eu vou agora apresentar o slide, vou pedir para vocês me orientarem aí. Dado, como falou o colega Paulo, a gente tem uma ideia de fazer uma aula de aproximadamente 45 minutos, para não ficar cansativo para vocês, então eu não vou me delongar. E é bem provável que eu não discuta todos os slides, que eu vá apenas fazer uma apresentação geral para que vocês entendam como é que a nossa disciplina vai ser organizada nesse semestre. Na rota, os materiais já estão disponibilizados, então vocês terão a oportunidade de estudar todos os slides ponto a ponto, né? E essa aula que a gente faz ao vivo e que depois fica disponibilizada na plataforma para vocês assistirem quantas vezes quiserem, ela é justamente rápida, só mesmo para dar conta de entender a essência do conteúdo. Vamos lá. Está aparecendo a apresentação da disciplina Projeto Extensionista, o slide? Sim. Ok. Bom, como eu já disse no começo, nossa disciplina é Projeto Extensionista Integrador 1. Essa disciplina, ela veio no projeto pedagógico do curso Tecnólogo em Gestão Pública da Unitins, cumprir uma determinação do Ministério da Educação que exigia que 10% dos cursos tivesse a sua carga horária de forma curricularizada, pensada em atividades de extensão. Então, o projeto extensionista integrador, vem cumprir essa lacuna no nosso PPC. Peço que depois vocês tenham uma curiosidade de olhar no site da universidade e conhecer o projeto pedagógico do curso de vocês, para conhecer as disciplinas que vocês irão fazer ao longo do curso, e vão verificar que nós temos aproximadamente 13 entrevistas e 18, 180 horas voltada para a curricularização da extensão.
Nós vamos trabalhar o tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Por isso que vocês vão a campo. Essa disciplina ela tem a oportunidade de democratizar o conhecimento que vocês adquirem aqui na universidade e levar junto à comunidade. Por isso a gente chama ela de extensionista, porque está ligado com a extensão. Todo semestre nós temos uma temática que comanda o trabalho. Neste semestre, a temática ela está um pouco focada no planeta Água, na ODS 14. Né? Nós sempre trabalhamos o projeto extensionista integrador pensado nos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí eu quero ver, colegas, me avisem aí se está passando. Deixa eu verificar aqui. Se está passando para vocês. Apareceu a ODS 14 na tela? Apareceu, professor. Ok, então eu estou conseguindo entender meu computador aqui. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são 17 metas, né? Que começa com a meta 1, que é a erradicação da pobreza, e vai até a ODS 17, que é parcerias em prol da paz. Para o projeto integrador 1, apesar de, nas ações que nós vamos desenvolver ao longo do semestre, outros ODS vão estar sendo contemplados, mas o mote, o carro-chefe da disciplina é o ODS 14, Vida na Água. Nós vamos ter como suporte ou como lanterna, como farol, o objetivo do desenvolvimento sustentável, a ODS 14. Por que nós vamos ter essa ODS 14? Porque nós vamos ter agora, em outubro, de 20 a 26 de outubro, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e ela vem esse ano na pegada dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e elas vêm com a ODS 14, Vida na Água, Vida nos Oceanos, como mote, como lanterna, como foco principal das nossas ações extensionistas. Então, a temática é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E vocês devem estar se perguntando aí, peraí, professor, eu estou no norte do Brasil, eu estou, sim, numa região de um ecótomo de transição da floresta amazônica e o cerrado. O Tocantins está na região amazônica por conta da região ali do Araguaia, que tem a transição com a floresta amazônica, mas nós não temos oceano. Mas aí nós vamos lembrar de uma frase popular muito comum que diz o quê? Que toda água corre para o mar. Então, transpondo para a nossa realidade, que é um estado banhado pelo rio Araguaia e banhado pelo rio Tocantins, e vocês de Arapoema e vocês de Campos Lindo têm aí, né? Eu já conversei com os setores presenciais, apesar de eu não conhecer ainda esses dois polos, rios que são importantes para a região. Então, essa temática da Semana de Ciência e Tecnologia, Planeta Água, ODS 14, que é pensar a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas, cabe como uma luva. Né? E se vocês puxarem pela memória, boa parte dos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, principalmente as grandes metrópoles, elas começam próximo a um afluente, próximo ao rio. Palmas foi criada às margens do rio Tocantins, hoje Lago de Palmas. Né? Todas as cidades têm um rio que serve como referência. A gente pode até viver sem energia elétrica, a gente dá um jeito, mas sem água a gente não vive. E a água é o princípio base de tudo. Por isso a Semana de Ciência e Tecnologia e por isso o projeto desse integrador tem como farol, né, pensar o ODS 14, pensar o planeta água. Na disciplina extensionista, vocês já vou começar apresentados para vocês um pouco do que vai ser a nossa temática, ou de um pouco daquilo que nós vamos trabalhar. Vamos, então, ser mais práticos. Ok, professor, eu tenho 34 colegas
aqui comigo na minha sala de aula, em Campos Lindo, ou eu tenho 40 colegas na sala de Arapoema aqui assistindo no polo, e mais os que estão em casa, que não puderam estar no polo hoje, as que estão assistindo de casa. Como é, então, que a gente vai se organizar para essa disciplina? Pois bem, vocês vão se organizar em grupos de até 5 acadêmicos. Nós tivemos uma reunião anterior com o Emerson e com a Thalia, já combinamos como é que esses grupos deverão ser formados, me informaram que vocês já estão formando esses grupos, né? E são esses grupos que irão, orientados pelos 2 tutores presenciais, capitaneados pelo professor Paulo, coordenador de disciplina, e por mim, professor auxiliar Paulo, e por mim, coordenador de disciplina, e auxiliado pelo professor Felipe, irão construir uma proposta de ação individualizada em cada um desses grupos, tendo como foco gerador o ODS 14, Planeta Água. Mas para isso, né, a questão que começa depois que você constitui o grupo, é pensar o que eu vou fazer, que ação extensionista eu vou fazer. Então, para isso, vocês vão ter nos seus grupos que diagnosticar os impactos sociais, ambientais e econômicos, porque esse é o objetivo da disciplina. Vão ter que planejar e propor uma ação extensionista pensadas na valorização da água como bem comum, e vão, com essa ação extensionista pensada na valorização da água como bem comum, que é o objetivo da disciplina, vão incentivar o engajamento da comunidade. Vocês não estão só. E por ser uma disciplina de extensão, a gente não está só. A sociedade, a comunidade está junto. A equipe já foi apresentada no começo dessa aula, professor coordenador Valtuir, professor auxiliar especialista Paulo, professor tutor à distância Felipe, tutor presencial Emerson e Thalia. A nossa disciplina, ela acontece toda quinta-feira, por isso que a gente exige que vocês estejam no polo conectados às quintas-feiras. Serão 12 aulas postadas na plataforma o ambiente virtual do graduado do curso Gestão Pública, né? E aí, como todo curso tem prazo, começo, meio e fim, fica aí o alerta para que vocês se atentem às datas, porque cada etapa que os grupos vão vencendo ao longo dessas 12 aulas, ao longo do mês de agosto, setembro, outubro e novembro, tem datas específicas que eu vou apresentar daqui a pouco e que vocês devem ficar atentos a ela. Então, no mês de agosto, nós temos a aula de hoje, que é um Meet ao vivo, dia 7, que é a apresentação da disciplina que eu estou fazendo agora. Depois, rapidamente, vou falar um pouco sobre a cultura oceânica e vou falar um pouco também do diagnóstico da realidade, né, que vocês devem fazer esse diagnóstico para poder construir o plano de trabalho que é pensado de como é que vocês vão fazer a ação de extensão. O plano de trabalho é nada mais, nada menos do que o modus operandi, o planejamento escrito dessa ação que vocês vão fazer lá em Arapoema, lá em Campos Lindo, lá no seu entorno. No dia 14/8, vocês vão receber um Meet gravado, que a gente vai explicar melhor as modalidades de intervenção na sociedade e vamos explicar passo a passo como é que vocês vão construir esse plano de trabalho, demonstrando como é que vocês vão cumprir com o objetivo principal da disciplina, que é fazer uma atividade extensionista na comunidade. Como já disse o Emerson, o Polo já vivenciou isso, então muitos de vocês já conviveram com colegas que estavam participando de outras edições do Projeto Integrador, então já tem uma noção. Mas outros também não têm, nunca viram falar sobre o Projeto Integrador. Então, é nessa aula em que vocês vão conhecer as modalidades de intervenção e vão entender como é que vão construir esse plano de trabalho. No dia 21 de agosto, vocês vão ter uma orientação dirigida, né? Vocês formaram os grupos, decidiram que a ação, né, vai ser feita na comunidade, estão construindo coletivamente com os membros do grupo, com os tutores presenciais, orientados pelo tutor Felipe,
e pelo professor Paulo, estão construindo o plano de trabalho. Então, nesse dia, vai ter uma orientação dirigida e obrigatória da construção desse plano de trabalho. Eu chamo de obrigatória porque o nosso tempo é curto, nós temos algumas datas bastante próximas para esse semestre, tendo em vista que a Semana de Ciência e Tecnologia ela vai acontecer em outubro. Então, na segunda quinzena de outubro. Então, até lá, nós vamos estar com as atividades extensionistas prontas. Então, por isso que eu coloco nessa aula do dia 21, aula 3, é obrigatória a participação de todos, porque é a orientação dirigida do plano de trabalho que vocês construíram anteriormente. Orientados por todos nós, vocês têm aí mais uma semana para fazer as correções, fazer os ajustes e postar esse plano de trabalho na plataforma A. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quanto vale cada uma dessas etapas. Porque cada etapa dessas tem uma pontuação e se você não cumprir essa etapa, você fica sem um ponto. E bem como disse o nosso coordenador, não atingiu a nota mínima, vai estar reprovado. E olha, gente, de coração, nós não temos a intenção nenhuma de reprovar nenhum aluno. Por isso, todo esse esforço, toda essa equipe em acompanhar, em chamar vocês para a atenção para essas datas, a fim de que todos possam ser aprovados. E, acima de tudo, que a sociedade de Arapoema, que a sociedade de Campo Lindo tenha a oportunidade de receber uma ação promovida pela universidade, capitaneada por vocês. No dia 4 de setembro, a aula 5 é um Meet ao vivo, é a orientação do que precisa ser melhorado, complementado, a partir das correções do plano de trabalho. É obrigatório também. Vocês fizeram o plano de trabalho, vocês postaram o plano de trabalho, a gente fez a correção do plano de trabalho. Então, nesse dia, 4 de setembro, nós vamos orientar vocês a partir do plano de trabalho que vocês postaram para a gente lá. E dia 11 de setembro, pós-feriado, tem o feriado de 7 de setembro, então não tem desculpa que não está trabalhando, vão ter condições de estar utilizando, inclusive, esse feriado para poder estudar. Estudante não tem feriado, estudante usa feriado como prazo, como tempo, espaço para estudar. Então, é o dia, a aula 6, que é no dia 11 de setembro, é a postagem da versão final do plano de trabalho. E aí, gente, a partir do dia 11, vocês vão a campo. Então, daqui a quase um mês e 4 dias, 1 mês e 5 dias, vocês vão estar em campo. Os grupos estarão em campo, realizando a atividade extensionista que foi autorizada e orientada nesse plano de trabalho que vocês postaram no ambiente virtual. Então, por conta disso, na aula 7, lembrando que são 12, a aula 7, no dia 18 de setembro, vai ser o Meet ao vivo, que é o acompanhamento, a gente saber um relatório de vocês, verbal mesmo, para acompanhar com vocês como estão a execução dessas atividades extensionistas. No dia 8 do 12, no dia 8, nós temos a aula 8, ela é no interstício de 12 de setembro a 24 de setembro, que é quando começou lá atrás, começou aqui, no dia 11 do 9. Então, vocês vão ter do dia 11 do 9, 11 de setembro, basicamente até o dia 24 de setembro, vocês vão prever isso no plano de trabalho, viu? A execução da atividade extensionista. Perceba que o tempo é curto, né? O tempo é curto e tem muito trabalho a ser desenvolvido pelos grupos. Porque no dia a aula 9, no dia 25 de setembro, já é a orientação para a construção do relatório final e a construção do banner. Por que banner? Porque vocês precisam apresentar para a comunidade, durante a Semana de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer na segunda quinzena de outubro, o resultado dessa prática extensionista que vocês desenvolveram pensando na cultura oceânica, né? Então, a aula 10, no dia 2 de outubro, é a postagem do banner. A aula 11, um dia depois, no dia do professor, no dia 16 do 10, é o alinhamento, as últimas orientações para a apresentação do seminário. E no dia 20 e 21 de outubro, como disse para vocês, na segunda quinzena de outubro, vai estar acontecendo a Semana de Ciência e Tecnologia no Brasil inteiro,
E nós da Unitins, por meio do Projeto Integrador Extensionista 1, 2 e 3, os outros colegas estão nesse momento trabalhando com as outras turmas, vocês vão estar apresentando o resultado da intervenção dos grupos na sociedade em prol do ODS 14, Planeta, Água, Cultura Oceânica. E dia 30/10 é a aula 12, né? Um mês antes do que nós fazíamos no semestre anterior, vocês vão estar postando o relatório final. Percebam que vocês vão estar entrando nessa disciplina, não é nas outras. Vocês estarão finalizando ela com a postagem do relatório final no último dia de outubro. E aí vocês vão ter novembro e dezembro para se dedicar exclusivamente às outras disciplinas que ocorrem concomitantemente com essa. Pois bem, apresentei para vocês o que vai acontecer em cada uma das 12 aulas, né? As etapas que vocês irão executar ao longo desse praticamente 2 meses e pouco, para cumprir essas 12 aulas e chegar no relatório final. E como disse lá no slide 3, toda etapa tem uma avaliação. Então, a postagem do plano de trabalho, né, tudo que vocês postarem, as notas de vocês no final, vão valer para a nota da prova A1 e da prova A2. Então, chegou no final, somou a pontuação de cada grupo, vai lançar lá no diário de vocês a mesma nota na prova A1 e a mesma nota na prova A2. Né? Eles não têm prova, deixar bem claro. É a nota A1, a avaliação A1 e a avaliação A2, porque a nota de vocês é a construção dessas etapas. A postagem do plano de trabalho na aula 4, no dia 28 agora, vale 1 ponto. A postagem da versão final corrigida na aula 6, no dia 11 de setembro, também vale 1 ponto. A execução da atividade extensionista Cultura Oceânica, ODS 14, que vai acontecer do dia 12 ao dia 24 de setembro, daqui a 1 mês e pouco, vale 3 pontos. A postagem do banner que vocês vão utilizar para o seminário na aula 11, no dia 2 de outubro, também vale 1 ponto. O seminário, que é a cereja do bolo, que é o momento em que vocês prestam contas à sociedade, mostrando o que vocês fizeram, como fizeram, os resultados que vocês tiveram, vocês podem ter, eu vi aí no polo do Emerson, tem aí já um banner, né? Eu vi um banner e imagino que devem ter outros banners. Então, os de vocês também vão estar aí no próximo semestre, quando chegar as próximas turmas. Esse seminário, que é o resultado da intervenção, que é a apresentação dos banners para a sociedade, vale 2 pontos e vai acontecer 20 e 21 de outubro, na Semana de Ciência e Tecnologia. E, valendo 2 pontos, é a postagem do relatório final, que vai acontecer na aula 12, do dia 30 de outubro. 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, e mais 2 do relatório final, 10. Fez com mérito, fez com esmero, cumpriu não é só cumprir todas as etapas, fez todas as etapas e fez dentro daquilo que nós pensamos como chave de correção, você vai com nota 10 na 1 e com nota 10 na A2. Então, gente, é preciso que vocês tenham comprometimento e dedicação, é preciso que vocês fiquem atentos às datas de cada uma dessas atividades, tem que colocar no caderninho, tem que imprimir, Hermes está ali, grudar na parede aí o tempo todo, tá olhando para elas, usar o fórum, vai haver um fórum único de tira dúvidas lá na plataforma do ambiente virtual para tirar dúvidas. Além disso, tem o tutor online, o professor Felipe, e os 2 tutores presenciais, e eu e o Paulo também, para vocês sanarem as dúvidas, tirar as dúvidas e transcorrer de forma tranquila a realização de todas essas etapas que nós pensamos em 12 aulas. E, gente, a participação do Meet é muito importante, a participação do Meet de vocês, né? Dando sequência, eu, como disse para vocês, eu quero fazer a aula em 45 minutos, né? Depois eu vou abrir para perguntas, mas apresentado para vocês o desafio que vocês têm, que é desde a formalização dos grupos até a postagem do relatório final, a apresentação do seminário na segunda semana de outubro, né? Há um grande desafio, mas tudo isso será monitorado e acompanhado por nós.
né? Então, Planeta Água, a ODS 14, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável que nós estamos trazendo, que foi trazido para a Semana de Ciência e Tecnologia, que é pensar Planeta Água, cultura oceânica, para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Tudo começa no meu território. A ação pontual que eu faço aqui reverbera, repercute e vai se estender para toda uma corrente, para toda uma sociedade. Ainda mais um rio, né, gente? Um rio que eu poluo aqui, ele vai dentro de uma cadeia, de uma corrente de pessoas que precisam desse rio conviver com esse rio poluído. A gente tem um caso, um exemplo muito usado, que é quem já foi em São Paulo, o Rio Tietê, né? Rio Tietê e Rio Pinheiros são dois rios que cortam a cidade de São Paulo, capital, e eles estão totalmente poluídos, né? Então, pensando que nós temos aqui em Palmas o córrego Taquarussuzinho, Água Fria, e vocês têm rios que banham a cidade de vocês, temos que preservar esse bem imaterial, esse bem material que não tem dono, que é de todo mundo, para que as gerações futuras, para que o neto do Miguel, que os netos de vocês tenham água limpa para poder beber, poder produzir. Então, pensando nesse sentido, um planeta água, pensando na cultura oceânica, que a gente está trazendo a discussão do projeto integrador, né, o tema, o farol do projeto integrador, né, todas as nossas ações. Eu não vou me estender aqui, vou só pontuar a cultura oceânica como política pública, né, o porquê do planeta água, o porquê da ODS 4, que é vida na água, que é a meta dela, a meta dessa ODS é conservar e usar de forma sustentável oceano, mares e recursos marinhos, e nesse forma sustentável e nesse conjunto de vida na água estão os nossos rios, nossos córregos, nossas lagoas e nossos lagos, né? A cultura oceânica ela pode orientar decisões públicas no território tocantinense. Então, é a gestão dos recursos hídricos, como o rio Araguaia e Tocantins. Eu acredito que nós vamos ter aí, em médio e longo prazo, a hidrovia Araguaia-Tocantins funcionando e escoando a produção do Tocantins para o Porto de Itaqui, para o mundo, né? Temos a questão da educação ambiental nas escolas, educação para a sustentabilidade, que não basta só nós pensarmos, a gente tem que contaminar a sociedade para pensar em conservar de forma sustentável esse recurso hídrico. Temos que entender que esses recursos hídricos mantêm a vida dos ribeirinhos em comunidades tradicionais que sobrevivem desses recursos hídricos, né? E tudo isso que parece que está tão longe de nós, que é o monitoramento do clima e a mitigação dos desastres, né? Aqui o Araguaia-Tocantins, pensando que o Araguaia-Tocantins compõe o que nós chamamos de floresta amazônica, e todos vão desembocar no Oceano Atlântico. Deixa eu só falar um negócio para vocês, que eu aprendi isso com um colega. Eu até coloquei num linkzinho no grupo, mas depois vocês pesquisam por aí. Vocês sabiam que existem rios voadores? Ou seja, o planeta Água ele não é feito somente de rios que a gente entra, que estão abaixo dos nossos pés. Ele também é feito de rios que estão acima das nossas cabeças. Toda a produção aquífera, toda a vaporização, toda a condensação de água que acontece aqui, ó, na região amazônica, ela é impulsionada por ventos que vêm do Oceano Atlântico, pegam toda essa precipitação e distribuem para o resto do Brasil. Nós chamamos, os cientistas chamam de rios voadores. Por isso se fala tanto em preservar a floresta amazônica, porque é ela quem alimenta toda a atmosfera com água para que essa água possa cair nas outras regiões do Brasil, como São Paulo, como Rio Grande do Sul, por exemplo. Depende da geração de água desses rios voadores. Depois vocês vão lá, entra na internet, olhem aí, tem vários sites que se dedicam a estudar esses rios voadores e vocês vão verificar que o que eu estou falando é verdade, né? Olha aí a Era do Gelo, né? O Cid está aqui, né? Junto com a sua galera. Então, são eles que eu
foram muito felizes a colocar essa galera aqui para trazer como mascote para nossa, que a gente não entre, para que a gente não tenha rios poluídos ou até um congelamento, não sei, eu não entendo muito dessa questão, mas que a gente tenha aí não só um iglu para subir em cima para sobreviver, mas que a gente tenha um planeta para sobreviver. E aí, gente, eu fico pensando assim, vocês têm todas essas etapas para poder cumprir, né? Vocês têm todas essas etapas para poder cumprir, mas tem que ter um começo, né? O começo, digamos que é a aula de hoje. O começo é entender o que nós vamos fazer. O farol está aí. Todas as práticas extensionistas serão voltadas para os recursos hídricos da sua região. Então, serão ações que se voltarão a pensar e a discutir a cultura oceânica na sua cidade, né, pensando na proteção dos recursos hídricos que vocês têm aí perto de vocês. Quem é que não gosta, no final de semana, no mês de julho, ir para a beira da água, tomar uma cervejinha? Então, esse recurso tem que estar bem cuidado, bem protegido, para que a gente possa continuar utilizando. E tudo começa, para construir o plano de trabalho, depois que você formou o grupo, começa com o diagnóstico. É importante que a gente estipule e faça diagnósticos para poder pensar a realidade e aí sim fazer a realização do planejamento da atividade extensionista. Então, o principal objetivo quando eu falo do diagnóstico, e aí, para que você realize a ação extensionista, você tem que partir de um diagnóstico, você tem que partir de uma escuta social, você tem que partir do envolvimento da comunidade, porque também a prática extensionista realizada só por vocês, ela não atinge o objetivo maior da extensão, que é envolver comunidade e universidade, vocês no meio. Então, pensar no diagnóstico, pensar na ação extensionista, é fazer um diagnóstico da realidade local, é pensar em problemas concretos, que são os problemas dos desafios socioambientais relacionados à água e ao clima do município. E, por conta disso, é importante que haja uma escuta da sociedade e o envolvimento da sociedade. O que é um diagnóstico? Não é uma opinião sobre o que eu acho, o que eu acredito ou o que eu acho. É um conhecimento obtido por meio de levantamento de dados. Então, vamos lá. Nós conversamos com os professores anteriormente e nós já desenhamos algumas possibilidades, desenhamos para vocês um caminho de ações extensionistas. Então, como o nosso prazo é curto, vocês viram que nós temos aqui, nós temos, começando com a postagem do plano de trabalho no dia 28, dia 28, tem que estar tudo pronto, planejado. Então, nós não temos condições de ficar pensando no sexo dos anjos. Por isso, a gente já vai levar para vocês, para os grupos formados de vocês, a sugestão das práticas extensionistas. E essas práticas extensionistas que esses grupos irão realizar, nós vamos dar a prática. Vamos dizer a vocês o que vocês podem fazer. Agora, como fazer? O levantamento dos dados, conhecer, fazer um diagnóstico, compreender o problema que vocês vão estar respondendo com essa prática extensionista, é vocês que vão fazer. Nós não temos condições, nós estamos fazendo aí, vamos ter mais de 16 grupos. Então, cada grupo, dentro da sua prática extensionista, que vai ser combinada, que vai ser coordenada pelo tutor presencial e pelo professor Felipe e pelo professor Paulo, elas vão partir do diagnóstico. Seja da mais simples a mais complexa que seja, ela vai ter que ter um diagnóstico. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma prática extensionista, que é um momento de conscientização da comunidade, fala para mim o nome do rio lá, por favor, um rio. Abre o áudio e fala para mim, Thalia ou Emerson. Manuel Alves Grande. Gente, o Manuel Alves Grande é o mesmo que sai lá em Natividade? Isso eu não sei te informar, mas ele é bem extenso. Eu acho que é, professor. Eu ia muito na Romaria do Bonfim. E eu caminhava na Romaria do Bonfim quando eu era mais novo, de meia-noite às 7 da manhã.
Eu chegava tão cansado, eu assistia a missa e, gente, eu descansava, eu tomava banho para poder dar conta de assistir a missa no Rio Manuel Alves, lá em Natividade. E agora vocês estão me dizendo que ele também está aí em Arapoema, em Campos Lindos. Então, se eu vou fazer um trabalho de conscientização do entorno, da comunidade, que se beneficia do Rio Manuel Alves Grande, como, por exemplo, uma coleta de lixo ou uma orientação de que não se deve, né? Primeiro, que a gente não devia nem estar coletando lixo na beira do rio, não devia ter lixo na beira do rio, mas se tem é porque alguém não está sabendo. E se alguém não está sabendo, é obrigação nossa orientar essa pessoa e informar essa pessoa de que esse rio não é só dele, e mesmo que fosse só dele, tem que ser cuidado, porque todos nós vamos utilizar do Manuel Alves Grande. Então, se você vai fazer essa ação extensionista, vai fazer essa prática, que é fazer o trabalho de coleta de resíduos e conscientização do entorno do Manuel Alves Grande, isso precisa ter um diagnóstico, né? Precisa dizer quando, qual é a extensão, né? O que vai precisar, quantos sacos, quantas horas, é de manhã, é de tarde. E é esse conhecimento obtido por meio de levantamento de dados que nós chamamos de diagnóstico, que eu falei muito simploriamente aqui, né? Focando numa das práticas extensionistas que os grupos irão realizar nesse curto período de tempo, né? Então, é conhecer a gestão das águas do município, é entender quais são os rios, quais são os recursos hídricos que o seu município tem, porque não é só o Manuel Alves, é bem provável que tenha outros rios pequenos, é bem provável que tenha lagoas, como nós temos aqui em Palmas, o rio Taquaruçu, Taquaruçuzinho, Taquaruçu Grande, Rio Água Fria, temos o Parque Sazamar, que tem o lago do Parque Sazamar. Então, eu imagino que o município de vocês também tenha um complexo hídrico. Então, é entender, conhecer. E isso vai estar escrito no plano de trabalho de vocês, viu, gente? Vocês têm que apresentar no plano de trabalho de vocês, na aula específica, sobre o plano de trabalho, vai ter um item chamado introdução, que é onde você apresenta a realidade local. Isso vai estar escrito lá no seu plano de trabalho, né? Tem que falar também um pouco, né, já é na questão da análise, das mudanças climáticas e o impacto da não existência ou da morte desses afluentes, desses rios, desses recursos hídricos. E, obviamente, né, que aí é todo o nosso esforço, se você está lá, dentro do Manuel Alves, num calor de 40 graus, numa terça-feira, no domingo à tarde, coletando resíduo, ali tem que estar junto também uma ação de educação ambiental, educação para a sustentabilidade, para que outras pessoas não façam o que fizeram as pessoas que por ali passaram. Então, vocês vão ter aí várias possibilidades ou várias informações nesses slides que diz respeito a cada um desses 3 eixos: a gestão das águas, mudança climática, os impactos locais, sempre pensando no nosso local, e a educação, a sustentabilidade, questão ambiental e cultura oceânica. Então, os slides daqui para frente, que eu vou querer que vocês fiquem como dever de casa para olhar individual, vão estar aqui com vários textos, várias estratégias que podem ser realizadas por vocês para fazer esse diagnóstico, né? Pesquisa na comunidade, reunião com conselhos, reunião com escola, reunião com diretores de escola, com ONGs, observação de campo. Olha aí, que rio nojento. Então, eu não sei como é que está aí, se o rio é poluído, ou se tem, perdão, se existem lixos nas margens, na mata ciliar desse rio. Então, é bem provável que vocês, durante o diagnóstico, devam elencar uma área que é mais sofrida e que mais precisa dessa estratégia de vocês. Então, observação de campo é isso. É identificar por meio do diagnóstico, por meio da observação, aonde vocês vão intervir com a prática extensionista, se for o caso, né, de fazer a coleta dos resíduos que tem lá na beira do rio, né? Então, são esses pontos que estão aqui, né, na hora de você construir o seu diagnóstico. E como é que você começa a escrever esse diagnóstico? Tem que reunir em grupo, tem que selecionar as estratégicas mais pertinentes à realidade na qual vocês estão inseridos. Tem que pensar em estratégias que vão atender, nesse curto prazo, o município de vocês, a demanda de vocês, que é
realizar uma prática extensionista, e aí sim, de fato, realizar o diagnóstico e identificar o problema. Então, o meu problema é, estou olhando na beira do Manuel Alves Grande, estou vendo que tem uma área lá, viu, Thalia, que está assoreada, porque não tem árvore, porque não tem vegetação. Então, ali tem um problema. Qual é o problema? Ausência de vegetação naquele trecho do rio Manuel Alves Grande. Qual é a minha intervenção? O que eu posso fazer para melhorar isso? A gente vê o problema. O que eu posso fazer? Plantar árvore, plantar grama, plantar capim, né? Plantar aquele capim amendoim que o pessoal chama. Então, é pensar numa estratégia que vai, no curto, médio e longo espaço de tempo, resolver essa demanda que eu identifiquei lá naquele trecho do rio Manuel Alves Grande. Eu acho que era isso, Paulo, que a gente tinha, né, para apresentar de slide. Né? A gente queria conversar com eles sobre... como é que eu vou parar aqui? Parar a apresentação. A gente queria conversar com eles um pouco sobre... Primeiro, apresentar a nossa estratégia. Então, mostrar para vocês... Você consegue me fixar na tela aí, Paulo? Colocar o meu nome grandão? Então, primeiro é pensar, né? Apresentar para vocês a nossa estratégia. Colocamos aí a nossa estratégia e quais são as etapas que vocês irão cumprir. Essas etapas começam com o diagnóstico. E esse diagnóstico é pensado o tempo todo na cultura oceano, na ODS 14. Eu entendo que eu peguei vocês de surpresa. Né? Vocês estão tomando ciência agora do que vocês têm que fazer. Imagino que vocês estão com 1.899.000 dúvidas na cabeça, né? De como é que vocês vão dar conta de fazer isso, né, Lorraine? Estão aí se coçando, um olhando para o outro, falando, esse professor é doido. Esse professor é doido de delegar para nós essa tarefa, né, Lorraine? Mas olha, se tem uma coisa que o Paulo, o Felipe, a Thalia, o Emerson e o Valtuir não tem medo, é esse trabalho. E eu tenho certeza que vocês também não têm medo de trabalho. E se tem uma coisa que eu tenho certeza também, a exemplo dos outros projetos integradores que nós realizamos, porque no momento em que nós chamamos vocês para realizar uma ação na comunidade, em nome da Universidade do Tocantins, em nome do curso de gestão pública, nós estamos dando uma procuração em branco para vocês. Vocês estão lá representando a nossa universidade, lá na escola, lá no comércio, lá na associação de moradores, lá na comunidade de ribeirinhos. E eu tenho certeza que vocês vão honrar essa procuração e vão fazer o melhor que vocês têm. Né? Então, gente, eu queria abrir para algumas perguntas, talvez eu não vou conseguir responder todo mundo, né? Para a gente poder não delongar muito, mas vamos ter mais outros encontros. Temos o fórum de discussão, vocês podem perguntar no fórum de discussão, a gente vai responder lá também. Eu imagino que vocês têm um grupo aí de WhatsApp, né, no polo de vocês, podem perguntar, a Thalia e o Emerson vai demandar a gente, Felipe vai responder, Paulo vai responder, Valdir vai responder. A gente não vai deixar vocês sem resposta. Pode abrir o microfone aí, fazer uma pergunta ou outra, né, dentro do que a gente apresentou aqui agora, mas pode dar oportunidade também para vocês falarem. Um caso de dúvidas, tá? Que é interessante, que é empolgante e que vai dar bom esse negócio, eu não tenho dúvida. Ninguém quer perguntar. Todo mundo entendeu o que tem que fazer. Meu Deus, Paulo, desliga a câmera, vamos embora tomar cerveja, que nossa missão está cumprida, cara. Foi mais fácil do que a gente pensou. Eu tô aqui, eu e o Paulo e o Felipe, uma semana pensando nisso. Reuniu 2 vezes consultores. Professor, acho que é tanta coisa que a gente não sabe mais nem como encaixar as dúvidas para começar a perguntar, né? Mas acredito que estudando o roteiro, a gente vai começar a fazer esses encaixes, que esse quebra-cabeça aqui que está na nossa cabeça, e vamos, né, começar pelo menos do começo, né, que é criar o grupo, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? Criou o grupo, viu qual é a prática extensionista, fez o diagnóstico, escreveu o plano de trabalho, vai para ação. E olha, eu vou dizer para vocês o que a minha orientadora, a doutora Júlia, sempre me dizia.
não teima com o seu orientador. Então, dizer para os grupos, não teime com seus tutores. Tutor falou que cebola é maçã, vocês vão falar que é maçã, porque eles sabem o que estão fazendo. Né? É uma brincadeira, é só para a gente poder tornar o negócio mais leve, mas converse muito com seus tutores, converse muito com o gerente de polo, converse com os colegas que já fizeram o programa integrador. E, gente, não levem essa disciplina como mais uma no currículo de vocês, como uma nota que vocês têm que tirar, não. Levem essa disciplina como o compromisso que vocês têm com a comunidade que vocês moram, aonde vocês estão inseridos. Levem essa disciplina como uma oportunidade que vocês têm de fazer a diferença aonde vocês estão. Uma vez teve um incêndio na floresta. Eu sempre conto essa história. Uma vez teve um incêndio na floresta. Todo mundo correndo, desesperado para se salvar. E o beija-florzinho, com aquele biquinho pequenininho, ia lá no rio Manuel Grande, pegava a água e voltava para apagar. Ia, pegava a água e voltava para apagar. Nesse meio, nessa correria dos animais na floresta, um elefante parou, o beija-flor. Beija-flor, seu doido, seu louco, você está fazendo o quê? Estou tentando apagar um incêndio na floresta, senão vai morrer todo mundo. Aí o elefante falou assim, mas você, criatura, com esse biquinho desse tamanho aí, você não vai fazer nada, você não vai conseguir apagar esse fogo. Olha o tamanho desse fogo. Mês de agosto, setembro, né? Um fogo enorme, tudo seco. O beija-flor olha para o elefante e fala assim, pois é, eu com meu biquinho estou fazendo a minha parte. E você com essa tromba desse tamanho que não está fazendo nada, faça alguma coisa. Moral da história. Seja beija-flor em Campos Lindos, seja beija-flor em Arapoema, seja beija-flor para o Rio Manuel Alves Grande, seja beija-flor para a comunidade onde você está inserido. Faça a sua diferença. Muito obrigado. Como vocês não têm pergunta, né, eu imagino que na próxima aula, né, que é sobre a construção do plano de trabalho, a gente vai ter um monte de perguntas assim. E, gente, usem-nos, contate-nos. Não, vocês não estão sozinhos. Essa atividade extensionista não é só de vocês. Ela é nossa. Ela é da universidade. É por aí, Paulo? Por aí, professor. Só tranquilizar vocês que desculpa, professor, só para finalizar, muita gente perguntando, com dúvida ali no chat, desesperado. O professor falou sobre o plano de trabalho, mas na próxima aula vai ter mais detalhes sobre o plano de trabalho. Lá vai falar um pouco mais sobre as modalidades. Então, assim, fiquem calmos, vai dar tudo certo, tá? Primeiro passo, gente, formar o grupo. Segundo passo, definir a ação extensionista que o grupo vai fazer. Os tutores estão orientados já para poder conduzir vocês na escolha dessa ação extensionista. E aí vem o terceiro passo, realizar o diagnóstico. Fez essas três coisas, é só sentar e escrever o plano de trabalho. Não sei escrever o plano de trabalho. Na próxima aula você vai aprender. Basicamente. É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. A voz foi embora, mas eu estou aqui. E a gente se vê. Fiquem com Deus. E essa aula vai ficar disponível aí para que vocês possam acompanhar, rever e contactar a gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Vou estar parando a gravação. E qualquer dúvida que vocês tenham para acessar essa plataforma, procurem a gerência de polos, tutores. A plataforma é nova, mas não deixem de aprender, tá bom? É importante para que vocês possam conseguir absorver todo o conteúdo e entender a plataforma que vocês estão manuseando, certo, pessoal? Então é isso. Tchau, tchau. Boa noite. Professor Walter, obrigado pela aula. Boa noite a todos. Presença do professor Felipe, professor Emerson, professora Thalia e todos vocês em especial.